essa nova data e esses acordos também. Até já. Pois é, como o Gabeira falou, com o cancelamento da viagem de Lula à China, o governo aí se debruça basicamente sobre dois assuntos, que são as novas regras fiscais e a crise no Congresso, né? Sobre a crise no Congresso, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, se reúne daqui a pouco com líderes do governo no Congresso. É mais uma tentativa aí de contornar essa disputa que está havendo, esse impasse que foi criado entre Câmara e Senado para a tramitação das medidas provisórias, as MPs. E isso pode acabar, isso vem travando, na verdade, a pauta do governo, né? Ricardo Abreu está de volta aqui para atualizar a gente um pouco mais. Ricardinho, bem-vindo. Boa tarde para você. Depois o presidente da Câmara vai se reunir com lideranças também, né? Tá havendo aí uma tentativa forte de contornar essa crise, né? Exato, Leilane. Uma boa tarde para você, para os nossos amigos do Conexão Globo News. Agora, uma mudança, viu? Nossa Gioconda Brasil enviou aqui. Eu também acabo de confirmar com fontes ligadas ao presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, que essa reunião que aconteceria entre Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, com líderes do governo no Congresso, mais especificamente Jacques Wagner, do Senado, e Randolph Rodrigues, do Congresso Nacional, que aconteceria aqui no Palácio do Planalto, vai acontecer em instantes na residência oficial do Senado Federal. Então, uma reunião que vai incluir aí a participação de Rodrigo Pacheco. Se ontem Alexandre Padilha jantou com Arthur Lira, hoje, portanto, ele se reúne com seus líderes do Congresso e do Senado, junto com o Rodrigo Pacheco. Então, há um indicativo aí de que o governo, o Palácio do Planalto, na figura do ministro das Relações Institucionais, estão trabalhando para tentar desatar esses nós, articulando aí, portanto, um entendimento sobre essa questão das medidas provisórias. Fato é que são 13 medidas provisórias ainda do governo Bolsonaro que devem ser votadas hoje, sim, no esforço concentrado na Câmara dos Deputados. Por que na Câmara? Porque ainda seguem aquele rito de pandemia, né, que está estabelecido aí no Congresso Nacional de uma análise dos deputados em plenário. Então, o presidente Arthur Lira convoca essa sessão. Isso já é um bom indicativo, porque isso já faz andar essa fila de medidas provisórias. Agora, fato é que ainda é preciso resolver o que se vai fazer com as medidas provisórias do governo Lula, as editadas a partir do dia 1º de janeiro. E nesse embate é preciso muita articulação. Então, nesse sentido, até eu conversava com assessores do Palácio do Planalto, a permanência de Lula e seus ministros, principais ministros aqui no Brasil, não ida dele à China, favorece nesse contexto, né? O contexto político, da articulação política que precisa ser enrobustecida, evidenciada nesse momento em que é preciso desatar esses nós. Então, você tem, portanto, um jantar com Arthur Lira para tentar entender ali o que a Câmara busca para as medidas provisórias. Hoje também há uma reunião, como você bem destaca, entre Arthur Lira e os líderes do governo na Câmara. A ideia, o que a gente tem também, nosso Globo News em Ponto entrevistou o deputado Evair Mello. A gente vai chamar já o que ele disse, mas ele nos antecipou, falou para mim que os líderes do governo na Câmara, dos partidos na Câmara, devem indicar aí 3 hipóteses, ideias de entendimento para que se chegue ao entendimento entre Câmara e Senado. Então, você tem essas ideias sendo discutidas hoje e antes, agora, na residência oficial com o presidente Rodrigo Pacheco também. É um entendimento que está começando a se desenhar, Leilane, Camila e Beth, mas a gente vai vendo agora o que disseram alguns deputados. Vamos ver, então, o que disse Evair de Mello, deputado do Progressistas, sobre essa tentativa de entendimento e o lado da Câmara dos Deputados nesse embate. Pela forma com que for eleito o parlamento e o governo brasileiro, é preciso compreender, eu tenho essa compreensão clara hoje, naturalmente, que a forma da composição das comissões mistas, elas não dão as respostas representativas, permitindo, inclusive, o bom debate democrático dos temas brasileiros. Essa composição da comissão mista, com 12 senadores e 12 deputados, ela não consegue transmitir o resultado ao final, ela mascara o resultado ao final, uma vez que a indicação, principalmente do Senado, tem uma orientação nesse momento meramente política, ela não abre espaço para que possa ter essa composição suprapartidária, do entendimento, da interpretação, da lógica, ela não dialoga com o Brasil. E daí está posto
esse debate entre Câmara e Senado. Você imagina que nós somos 513 deputados e 81 senadores. A comissão jamais pode ser 12-12. A comissão 12-12, ela é claramente, se você imaginar que são 24 membros, então, seria 1 para 24 ou 1 para 25. Né? Eu não posso entender que o Senado, né, por uma questão meramente pragmática ou aritmética, ele possa superar em números ou representar inúmeros deputados. Isso não é o papel. A eleição do Senado, o Senado fala pelos estados brasileiros e a Câmara chama pelo povo, né, pelas ruas. Portanto, esse número, essa forma de composição da comissão mista precisa ser repensado porque ela mascara o resultado final. Bom, essa questão da paridade é uma das questões, né, colocadas aí a respeito desse impasse que vem se apresentando. Queria chamar o Gabeira de volta aqui para conversar com a gente. Oi, Gabeira. Gabeira, como diz o Valdo Cruz, há uma questão ali que é o seguinte, ou existe uma definição na Constituição brasileira sobre a comissão mista. Então, a questão agora é ou você segue a Constituição ou você muda a Constituição, né? Exato, Leilane, bom dia a todos. Olha, essa situação é muito difícil, porque se você resolver seguir a Constituição e o guardião da Constituição, o Supremo Tribunal Federal, você teria que mandar a decisão para o Supremo Tribunal Federal. E fica muito difícil para o Congresso, né, se apresentar dividido diante da sociedade, incapaz de resolver ele mesmo uma questão interna. Então, eu acho que, apesar dessa definição constitucional, deve haver um processo de entendimento no qual, aparentemente, todos estão interessados. Você vê, por exemplo, a ausência da votação das medidas provisórias, de uma certa maneira, paralisa o governo. Me lembro um pouco nos Estados Unidos, de vez em quando, aquelas situações orçamentárias em que o governo é obrigado a parar por falta de acordo, né? Nunca a falta de acordo prevalece, acaba sendo sempre superada. Eu acredito que essa também será superada no parlamento. O argumento da Câmara é de que uma comissão mista, ela só é representativa se ela levar em conta a diferença de números de deputados e senadores. Teria que haver uma proporção semelhante a essa diferença. Por exemplo, a Câmara você tem 513 deputados, então você teria que ter na comissão de 25 uma proporção que espelhasse isso. Mas acontece que, na verdade, isso nunca foi contestado. O tema só foi substituído, só foi alterado por causa da pandemia. Uma vez passada a pandemia, ele está sendo rediscutido. E, evidentemente, envolve uma luta pelo poder. O presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, quer fortalecer o seu poder. E eu acredito que será difícil uma solução, mas que todo mundo envolvido nela, se envolvendo nela, e a compreensão de que mandar para o Supremo desmoraliza um pouco o Congresso, porque as duas casas não conseguem se entender, isso pode trazer uma solução nas próximas horas, ou pelo menos nos próximos dias. Essa é a expectativa. Uma coisa que não pode acontecer é o país e o governo pararem porque o Congresso não chega a um acordo sobre como conduzir as medidas provisórias. Portanto, vamos desejar que esse acordo seja encontrado o mais rápido possível. Que assim Desejamos seja, todos. é isso. É isso. Obrigada, Gabeira. Muito obrigada, viu?